Olá a todos, meu nome é Wesley Tamage e estou aqui para mostrar um pouco do primeiro beta do MX Linux, versão 19, cujo codinome é Patito Feo. Não foi uma escolha infeliz, pelo contrário, é uma escolha muito feliz, justamente porque o MX ele utiliza o XFCE, né? Ou seja, o XFCE é a sua DE, o seu desktop environment, o seu ambiente gráfico padrão. E comparado à GNOME, KDE, realmente ele é o patinho feio da família, né, da família Linux. Porém, é funcional, é prático, tem sim os seus adoradores, inclusive a minha noiva, ela gosta muito dessa distribuição, tanto que eu tentei mostrar para ela outras distribuições e a escolha foi pelo MX Linux. Observem, né, que a barra dele, no caso a barra de ferramentas, sim, eu estou utilizando ele em máquina virtual, né, estou utilizando no caso aqui, estou utilizando no Arch Linux, né, aqui a gravação, o que não chega a ser problema nenhum, né? A configuração que eu utilizei foi de 4 GB para virtualização, né? Mas vamos aos pontos importantes. Em relação ao 18, mudou pouca coisa, né? Aqui, ajustes rápidos, né? Vou colocar o painel embaixo, né? Muita gente que vem do Windows acaba tendo essa preferência. Um dos motivos é justamente a questão de se tornar mais familiar, né? Tem aqui algumas outras opções, né? O compositor, que você pode fazer a opção de alterar ou sem compositor, caso não exista uma memória suficiente, né? Aqui, instalador de pacotes, que é a mesma coisa desse gestor de software, sem diferença nenhuma. Montar dispositivos, né? Vamos ver aqui informações do sistema. Observem aqui. Ó, ele vem com o XFCE 4.14, né? Que já está utilizando o GTQ3 na maioria, vamos dizer assim, das suas aplicações. Eu não tenho certeza, mas eu imagino que um ou outro ainda deva estar em GTQ2. Posso estar enganado, né? Aqui não tem muita coisa para ser visto. O interessante aqui, o gestor de software, né? Vamos colocar a senha. Ó. Tem aqui o repositório estável, stable, do Debian. Inclusive, para quem não sabe, né, o MX ele é baseado na versão estável do Debian, né? Aqui a versão de teste, nós vamos ver, né? Aliás, né? Aqui carregar, né? A versão de teste seria o Debian Testing. Questão dos Flatpaks aqui. Você vê aqui, ó. O Flatpak, agora é interessante que ele vem a versão, coisa que no MX18 não aparecia a versão instalada. E uma das vantagens do Flatpak é, por exemplo, né, às vezes você curte o Ocular, que é um excelente, não só leitor de PDF, né? E ele, no caso, é leitor de PDF para visualização de certos documentos, EPUB, história em quadrinhos. Então ele é excelente. Mas o MX, ele tem o XFCE como seu ambiente. Tem uma dificuldade de você modificar, mas o foco dele é justamente, vamos aqui instalando o Ocular, né? Aqui, né? O foco dele é o que é? É justamente
que você possa utilizar uma distribuição, digamos assim, um peso médio. O peso pena seria o Antix, né? Enquanto ele vai fazendo a instalação aqui do ocular, por curiosidade, aqui ó, esse M se refere a MAPS, ao MAPS Linux, né? Ou MAPS Linux. E o X seria referência ao Antix, né? Que são dois projetos. O projeto MAPS ele não existe mais, para quem é da velha guarda deve lembrar bem dele. E o Antix é um peso pena. O Antix você consegue rodar ele ainda hoje em 32 bits. O MX também tem imagem para 32 bits. Só que o Antix você roda liso naquele seu processador Atom de um núcleo. E o MX é mais indicado a partir de 2, 4 GB é o ideal. 2 GB com uma boa memória RAM, ele vai sim. Vamos ver aqui, ó. Finalmente, a instalação do ocular via Flatpak concluída com êxito, né? E uma observação importante, principalmente para o pessoal que está começando agora no Linux ou que ainda não tem experiência com o Flatpak, né? No caso, o Flatpak, sim, a instalação tende a demorar um pouquinho. Você também pode fazer via linha de comando, só que isso é assunto para um outro vídeo, né? No caso aqui, vamos mostrar, você vê aqui o ocular, né? Funcionando perfeitamente, né? Ainda não tem nenhum PDF aqui para ser visualizado, mas também mostrarei isso em outro vídeo. Outra coisa que ele fornece de vantagem, o Flatpak. Uma vantagem que o Flatpak possui é no caso que a instalação, né, no caso o aplicativo, o software, ele fica dentro de um sandbox, né? Isso garante segurança, é útil para diversas coisas. Uma desvantagem é que isso acaba exigindo um tamanho maior, né? Mas não é nada preocupante. Você que vai instalar numa máquina real, é tranquilo, né? Lembrando, 4 GB seria uma média boa, bacana. 240 GB de HD, se bem que hoje dificilmente alguém vai ter menos que 500 GB. Vai depender muito do seu notebook ou do seu desktop, né? Aqui, quando eu vou falando alguns aplicativos disponíveis via Flatpak, que está bastante funcional, né? Temos aqui, ó, por exemplo, o Kdenlive para edição de vídeo, né? O próprio LibreOffice, que já vem aqui por padrão, né? Mas caso você queira uma versão mais atual, o Flatpak garante isso, né? O LibreOffice não tem grandes diferenças, é aquela coisa que a gente já conhece, né? Ele aqui está na sua versão 6. E a versão disponível via Flatpak está na versão 6.3. Ele está na versão 6.1.15. Então, note, né, que sim, o Flatpak compensa se você quer o produto mais atual. E, melhor dizendo, se você tem necessidade do produto mais atual, né? Até porque quem instala o MX está buscando aqui, está buscando estabilidade. Teste, até pode instalar uma coisa ou outra, né? E um outro detalhe interessante dele são as aplicações de uso comum,
como, por exemplo, aqui em navegadores, observe, ele tem disponível o Google Chrome, Opera, Vivaldi, o Chromium, que é a base para o Google Chrome, né? Aqui você tem a opção de atualizações de kernel. Não que seja necessário, mas vamos supor assim, né? Já tem toda a discussão do exFAT da Microsoft, está disponível no próximo kernel Linux, o que provavelmente aqui vai aparecer atualização para ele, né? E tem aqui a questão assim, lá de temas que não vai utilizar, o torrent, lembrando aqui que ele já vem, vamos ver aqui, ó, já vem o transmission, né? Existe a opção de instalar a Steam, Play on Linux, que é interessante para quem depende de alguns aplicativos que rodem somente em Windows, né? Digamos assim, eu testando, eu digo com toda certeza que 90% dos aplicativos vão rodar de forma satisfatória, né? Dropbox, aqui no caso algumas opções de cliente VPN, aqui no caso impressão, caso você use uma impressora HP, papel de parede, ó. Correção, né? Eu havia falado no começo que eu achava que era o 16, mas não. Primeiro foi realmente o 15, 16, 17, 18. Né? Questão de utilitários. Aqui é para a questão de vídeo. Ele oferece o SM Play, SM Tube, que é excelente. Aliás, SM Tube merece um vídeo próprio. O OpenShot, outra edição de vídeo. O Kdenlive, né? Uma outra opção de instalação além do Flatpak. E agora tem a questão, né? Como que a gente realiza a atualização, né? Eu vou mostrar o modo clássico via terminal. Deixa eu ir aqui. Quanto à atualização, né, existe o modo clássico via terminal e tem também, você pode só colocar aqui na barra, ó, aqui, notificador de atualizações que vai aparecer, né? Ele vem também com o Synaptic, um clássico, mas vamos ver aqui, quanto vai aparecer de atualização, tá? Aqui, ó, carregando essa notificação, 35 atualizações, 36 atualizações disponíveis, e ele mostra aqui o que está para ser atualizado. Lembrando, pessoal, isso é uma versão beta, né? 36. Outra opção, e isso para quem conhece se torna repetitivo, mas para quem não conhece é algo assim que faz a diferença, no terminal. Parece que é menos prático você colocar sudo apt update, né? Você vai apertar aqui o enter, aqui a mensagem básica, você vai colocar a sua senha, e aqui ele vai, né, fazer a pesquisa. Ó, 36 pacotes, posso listar, né? Depois vamos supor que eu queira fazer a atualização por aqui. É fácil, é só eu digitar aqui, sudo apt upgrade. Eu aperto, das duas formas, a atualização é a mesma. Mas vamos por aqui. Atualizar, ele vai pedir a senha, vamos colocar a senha, que aliás é uma forma de segurança, né? E aqui deseja continuar, sim, né?
lembra sempre, pessoal, que aqui eu estou utilizando uma máquina virtual, né, com 4 GB e 2 núcleos. Eu quis fazer algo mais próximo da realidade da média do brasileiro, né? Embora imagine que a gente, felizmente, já está indo para os 4 núcleos, 4 GB, 8 GB. Digamos, 8 GB seria a média para desktop. Notebook parece que estamos regredindo. Então, enquanto as atualizações estão sendo realizadas, vou mostrar mais algumas coisas, né? Aqui o consumo de memória RAM, que aliás eu não consigo entender, né? Lembrando que aqui tá com 4 GB, né? Mas eu não consigo sinceramente entender a tara que algumas pessoas têm por memória RAM. Quando você tem 2 GB e acaba gastando muito e ficando lento é uma coisa. Mas 4 GB, 8 GB, cara com 16, 32 GB chorando por um consumo de 1 GB, nem isso, desculpa falar o termo, mas é uma tremenda de uma babaquice, né? Tem outras coisas que a gente podia até mesmo questionar, né? Tem coisas interessantes, como aqui, por exemplo, né? Formatar USB, você pode criar de maneira um executável, né? No caso, uma distribuição live. Aqui você escolheria o ficheiro, né? Ou melhor, o arquivo ISO. O ponto de montagem, a opção por DD. E você pode escolher. Aqui, como não tem nenhum conectado, né? Não vamos selecionar. Ó, aqui o consumo mostrando. Em geral, pessoal, o MX Linux é aquela escolha segura, né? Com certeza você não vai se desapontar com ele, né? Ele pode parecer igual, por exemplo, tem o Midnight Commander, que para o usuário comum não é tão interessante, né? Talvez, assim, para um usuário mais avançado ou mais old school, ele seria mais interessante. Sinceramente, também não vejo motivo dele estar aqui. Mas isso é comum em distribuições, vamos dizer assim, menores, né? Fora daquele quadrado mágico de Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, e fora das distribuições mais avançadas, como Arch Linux, Gentoo, Slackware, essas distribuições menores acabam vindo um pouco inchadas, por assim dizer, né? Bem com aqui alguns joguinhos legais, mas, né? Lembrando que ele, como eu já mostrei, né? Você tem a opção de instalar a Steam por ele. Outra coisa que ele tem aqui, tem instalador de drive NVIDIA de maneira fácil, né? Sendo, digamos assim, uma guloseima extra que ele oferece, né? Tem aqui a questão, analisa o uso de disco, configuração de impressoras, né? Tem aqui umas perguntas frequentes, que é interessante ver, né? São coisas, digamos assim, simples, né? Que para quem já usa Linux não é nenhuma novidade. Para o usuário iniciante faz sim toda a diferença. Ó, processo de sistema, né? Serve aqui como eu falei, né? E ele está consumindo, digamos assim, um pouquinho mais de memória do que o MX18, mas não é nada preocupante. Agora, a grande questão: vale ou não vale a pena fazer a migração? E eu digo o seguinte, por ser versão beta, muita gente diria que não é recomendado. Eu, porém, digo
que como ele já é baseado em Debian, que já é super estável, você não deve ter maiores dificuldades na migração, né? Porém, o MX18 está rodando liso, você tem uma estabilidade garantida e você ainda tem um suporte em torno de uns 2 anos, se eu não estiver enganado. Então, a recomendação que eu deixo é: espera até novembro, né? E no caso, eu espero que em novembro já saia a versão definitiva. Chegou novembro, você ainda não faz a atualização, a menos, claro, você é um entusiasta, você quer logo ter o MX19, já pode instalar hoje mesmo, não tem nenhum problema, né? Porém, se você for aquele perfil que prefere uma outra estabilidade, que não curte muito ficar fazendo atualizações em seu sistema, né? A não ser, claro, aquela atualização de segurança, navegador, né? Mas você não é nenhum entusiasta, por assim dizer, né? A minha recomendação deixa rolar, tá? Por mais um ano, o MX18 vai te servir muito bem. E provavelmente daqui 6 meses, um ano, o MX19 vai ter atingido, se não uma estabilidade total, um nível de maturidade bacana. Daí sim, você faz a sua migração, né? Provavelmente a gente não vai ter, como foi para o 17, para o 18, que ele utilizava o Debian 9, né? Então era mais fácil você fazer a atualização. Provavelmente vai ser uma instalação limpa, né? E isso também a gente pode mostrar aqui. Posso deixar dicas sem problema nenhum. Esse foi o vídeo sobre o MX Patito Feo, né? O MX19, que em breve estará lançando a sua versão final, né? Por enquanto, esse é apenas o primeiro beta, né? O beta 2 deve pintar por mês que vem, né? E lá por novembro a gente espera que lance a versão definitiva. Muito obrigado e até logo!